Fala galera, sejam bem-vindos ao Luta News. Hoje vamos falar sobre Dana White garante super luta entre Jon Jones e Tom Aspinall. Conor McGregor não vai lutar tão cedo, disse chefão do UFC. Valentina Shevchenko dá avaliação brutalmente honesta sobre os planos de retorno de Amanda Nunes. Daniel Cormier acha que descobriu a preocupação que está fazendo Jon Jones hesitar em lutar contra Tom Aspinall. Então bora de notícias. Antes de tudo, não esquece de deixar seu like. Vamos lá! A tão esperada super luta entre Jon Jones e Tom Aspinall finalmente teve a confirmação que os fãs tanto aguardavam. Depois de meses de especulações e uma crescente impaciência por parte do público, Dana White veio a público para tranquilizar os apaixonados pelo MMA, prometendo que a unificação dos títulos dos pesos pesados será oficializada em breve. Durante uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, o presidente do UFC não só revelou grandes combates, como Charles do Bronx contra Ilia Topuria e Dricus du Plessis contra Khamzat Chimaev, mas também atualizou os fãs sobre a situação da luta entre Jon Jones e Tom Aspinall, embora Jones, detentor do cinturão linear, ainda não tenha confirmado oficialmente seu retorno ao octógono. Aspinall, atual campeão interino, segue pressionando o americano para que o confronto aconteça. Abre aspas. Tom Aspinall. Já disse pra vocês, pessoal, nós vamos realizar Jon Jones vs Aspinall. A luta dos pesos pesados irá acontecer. Apenas relaxem, vou anunciar ela em breve, garantiu Dana White, respondendo aos fãs durante sua live no Instagram. Enquanto aguarda o desfecho dessa novela, Aspinall recentemente quebrou um recorde que, se pudesse escolher, provavelmente não gostaria de alcançar. No início de maio, o peso pesado se tornou o campeão interino com o reinado mais longo da história do UFC, acumulando 536 dias nesta condição. Tom superou o antigo recorde de Renan Barão, que manteve o cinturão interino dos galos por 535 dias entre 2012 e 2014. Agora, com a promessa de Dana White, a expectativa para a luta entre Jones e Aspinall nunca foi tão alta. O confronto está finalmente se aproximando e promete agitar a divisão dos pesos pesados. Será que finalmente vamos ter essa luta? Deixem nos comentários. Enquanto uns são confirmados, outros não, bora seguir de notícias. Após afirmar com convicção que Conor McGregor retornaria ao UFC em 2025, Dana White agora mudou de posição. O ex-campeão de duas divisões do UFC não entra no octógono desde julho de 2021, quando quebrou a perna em sua luta contra Dustin Poirier no terceiro combate da trilogia. McGregor estava programado para retornar em julho de 2024 contra Michael Chandler, mas se retirou da luta cerca de 3 semanas antes devido a uma lesão no pé. Desde o cancelamento da luta contra Chandler, McGregor não tem sido vinculado a uma nova data ou adversário. Além disso, ele tem se envolvido em controvérsias pessoais, o que fez com que muitos patrocinadores se afastassem de The Notorious. Embora ainda esteja sob contrato com o UFC, não há movimentações concretas para seu retorno. White, que estava bastante confiante no retorno de McGregor ainda em 2025, agora admitiu que não há mais um cronograma definido. Ele não vai lutar tão cedo, disse White em entrevista ao repórter Adam Glynn em um vídeo recente publicado no TikTok. Não falo com ele há um tempo, não sei. Enquanto isso, McGregor tem se envolvido com a promoção do BKFC, Bare Knuckle Fighting Championship. Ele também revelou que foi oferecido um combate de boxe no verão passado, supostamente contra KSI, mas recusou o acordo devido aos termos financeiros que considerou insatisfatórios. Então sobre o irlandês é isso, possivelmente não veremos ele mais no octógono. Bora falar de MMA feminino agora, vamos lá. Antes, a lenda brasileira Amanda Nunes detinha os cinturões dos pesos galos e pena. Após recuperar o primeiro título contra Juliana Penha no ano anterior, a vitória sobre Irene Aldana parecia marcar sua despedida do octógono. Não demorou muito para que os rumores sobre um possível retorno surgissem, e Nunes alimentou ainda mais as especulações ao divulgar imagens de treino, sugerindo que sua carreira como lutadora ativa estava longe de ter terminado. Mais recentemente, a Leoa afirmou diretamente seu desejo de voltar a competir, entrando em discussões com a atual campeã Penha e a desafiadora futura Kayla Harrison. Mas nem todos estão apoiando seus planos de retorno. Em uma entrevista recente ao Inside Fighting, Valentina Shevchenko, que também já enfrentou Nunes, deu sua visão sobre o assunto. De maneira firme,
Shevchenko expressou sua insatisfação com lutadoras que fazem aposentadorias curtas e voltam ao octógono, abre aspas. Eu sinto que os lutadores, quando não estão mais ativos, mas estavam no topo e tinham toda essa atenção, eles sentem falta desse sentimento. É por isso que você vê muitos lutadores fazendo grandes anúncios de aposentadoria, mas depois de alguns anos sentem falta de estar na luta, dessa adrenalina, toda essa atenção e pensam, por que não volto? Eu sinto que isso desvaloriza um pouco a palavra aposentadoria. Se você não tem certeza, coloque apenas uma luva para baixo. Então, não são palavras tão grandes e imponentes sobre aposentadoria. Pelo menos sua consciência, se você seguir ou não a sua palavra, vai ficar clara. Se Nunes realmente voltar, parece que a tão aguardada trilogia com Shevchenko ficará fora de cena. A brasileira já havia vencido Shevchenko 2 vezes, primeiro em uma luta sem título no UFC 196 e depois em 2017, quando Nunes derrotou Shevchenko de forma controversa no evento principal do UFC 215. As duas já discutiram sobre uma possível terceira luta nos anos seguintes. No entanto, em sua última aparição no Media Day antes de sua aposentadoria, Nunes fechou as portas para essa rivalidade, dizendo: "Eu não sei sobre enfrentar Shevchenko novamente. Acho que há muito barulho no peso 135 libras agora, e não acho que o UFC vai parar e voltar com essa história da Valentina. Isso não vem de nada." Essa posição, no entanto, não significa que a trilogia esteja completamente descartada caso Nunes realmente retorne. Um possível retorno poderia ver Nunes desafiando a vencedora da luta pelo título dos galos no UFC 316 entre Penha e Harrison. Nunes tem história com ambas as mulheres, tendo um saldo de 1 contra Penha em 2 lutas no UFC e já tendo treinado com Harrison antes de uma separação algo amarga da American Top Team. Mas, voltando em Amanda vs Shevchenko, ia ser uma baita de uma luta, eu acredito. E vocês o que acham disso? Deixem nos comentários. Agora bora ver a opinião de Cormier sobre Jon Jones. Daniel Cormier está entre os que estão observando enquanto sua antiga divisão continua com 2 campeões, Jon Jones e Tom Aspinall, que ainda não se enfrentaram no octógono. O tão esperado confronto pela unificação dos pesos pesados não foi a primeira escolha de luta quando Bones retornou após a lesão. Em vez disso, Jones enfrentou e derrotou Stipe Miocic no UFC 309, em novembro de 2024. Enquanto Aspinall espera por sua chance de transformar seu cinturão interino em status de campeão absoluto, ele e os fãs de MMA começam a demonstrar frustração. O CEO do UFC, Dana White, garantiu que a luta entre Jones e Aspinall vai acontecer, mas isso não diminuiu a raiva dos fãs que acreditam que o lutador americano está evitando o confronto por medo. Um dos ex-adversários de Jones, Daniel Cormier, não usou a palavra medo, mas acredita que existe uma preocupação na mente do maior de todos os tempos que está fazendo com que ele demore a tomar a decisão de enfrentar o jovem campeão interino. Em um vídeo recentemente postado em seu canal no YouTube, Cormier compartilhou seus pensamentos sobre a situação da divisão dos pesos pesados. Apesar de sua animosidade com Jones, derivada de sua histórica rivalidade, DC rejeitou qualquer sugestão de que Jones tenha medo de Aspinall. Porém, Cormier teoriza que a preocupação de Jones em ser visto sendo nocauteado pela primeira vez pode ser o que está adiando sua decisão de enfrentar o campeão interino, abre aspas. Eu não sei se Jones já enfrentou alguém como Aspinall, porque Aspinall é tão grande e jovem, isso pode ser a única hesitação dele. Se eu tivesse que adivinhar, não acho que por um segundo Jon Jones tenha medo de Tom Aspinall. A única coisa que Jon Jones evitou, e nenhum de nós conseguiu, é aquela imagem dele sendo finalizado, até o grande Islam Makhachev já foi nocauteado antes. Existe uma imagem dele sendo nocauteado, Jones tem conseguido evitar isso por muito tempo, ao longo de 3 gerações de lutadores. Mas talvez agora tenha um cara que o preocupe um pouco mais que os outros. Finalizou Cormier. E vocês concordam com Cormier? Deixem nos comentários. Bom galera, por hoje é isso. Obrigado por assistir. Se inscrevam no Luta News e até mais.